E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês como configurar uma máquina virtual Linux, mais precisamente o Debian Linux, utilizando o VirtualBox aqui numa máquina Windows, uma máquina com Windows 10, mas esse tutorial também serve para Windows 8, Windows 7, Windows XP. Então vamos lá, eu já baixei a imagem do Debian aqui. Ela já está baixada, eu baixei a última versão estável que estava lá, 8.2.0, 64 bits, porque minha máquina suporta virtualização 64 bits. Então eu vou vir aqui, vou clicar em novo no VirtualBox. O nome dela vai ser Debian. Coloquei Debian aqui, ele já reconheceu que é Linux, a versão Debian 64 bits. Se a de vocês for 32 bits, vocês vão ter que mudar aqui para Debian 32 bits. Como a minha é 64 bits, eu vou deixar assim. Vou clicar aqui em próximo. O tamanho recomendado para a memória é de 768 MB. Eu vou mudar, eu vou deixar um pouco menos, 512 MB, porque o intuito dessa máquina vai ser criar um ambiente de desenvolvimento para um sistema leve que eu estou criando, um sistema leve em PHP. Posteriormente eu vou mostrar eu instalando esse sistema nessa máquina aqui para vocês em outros vídeos. Então eu vou deixar só 512 MB de memória, que eu não vou usar mais que isso já está de bom tamanho. Vou clicar em próximo aqui. Aqui ele está pedindo para mim criar um disco rígido virtual para a máquina. Eu vou criar um novo disco rígido virtual que eu ainda não tenho nenhum aqui criado nessa máquina. Vou clicar em criar. Aí eu vou vir aqui nessa opção VHD, Virtual Hard Disk. Vou dar um próximo. Aqui ele pede para mim criar, definir o tamanho do disco. Se eu vou querer um tamanho dinamicamente alocado, ou seja, ele vai aumentando conforme a necessidade. Então quanto mais espaço o sistema precisar em disco, mais espaço ele vai pegar aqui do disco físico da minha máquina. E o tamanho fixo, que é um tamanho que eu pré-determino para ele, por exemplo, 500 GB, e ele vai ficar sempre com esses 500 GB, e quando atingir esses 500 GB, ele não vai deixar mais eu gravar nada no disco virtual. Eu vou deixar o tamanho dinamicamente alocado, que eu vou pôr inicialmente um tamanho pequeno, e depois, conforme a necessidade, ele vai aumentando. Clico em próximo. Tamanho do disco 8 GB, ele pede o mínimo recomendado, eu vou deixar assim, 8 GB mesmo, pode parecer pouco, mas como eu disse, ele vai aumentando conforme a necessidade. E vou clicar em criar. Pronto, ele já criou aqui a minha máquina virtual, está desligada. Agora eu preciso configurar o boot dela. Para quando ela dá boot, ela dá um boot a partir da imagem que eu baixei para começar a instalação do sistema. Então vou vir aqui em configurações, com a máquina criada, recém-criada selecionada, eu clico em configurações. Venho aqui na opção armazenamento, nessa janela que abri. E aqui vai ter essa controladora IDE, que seria o drive de CD da máquina virtual. Eu venho aqui e clico em acrescentar disco óptico, que aqui eu vou escolher a imagem que eu acabei de baixar do Debian. Clico em escolher disco e seleciono aqui na pasta Downloads, onde está a minha imagem do Debian. Selecionei, ele já vai aparecer aqui, como se fosse uma unidade de disco Debian 8.2.0, IDE primário, tá certo aqui. E só dou um OK. Ele salvou as configurações e agora eu clico em iniciar a máquina. Aqui pronto, já apareceu a telinha do menu do Debian, o menu de instalação do Debian. Ele tem a opção só de instalar, opção para instalar no modo gráfico, né? Opções avançadas, que tem aqui Expert Install para uma instalação mais avançada, com mais opções aí.
opção automatizada de instalação, opção gráfica de modo expert, modo avançado de instalação. Não vou usar nenhuma dessas opções, eu vou vir aqui no modo gráfico de instalação e vou dar um Enter. Aqui ele já inicia no modo gráfico para mim escolher o idioma. Eu vou colocar português do Brasil e vou dar um continue. Ele está falando aqui que a tradução do instalador está incompleta no idioma que eu selecionei, que é o português do Brasil. Então ele pode dizer que alguma coisa pode dar problema e pode não estar em português durante a instalação e provavelmente ele vai vir em inglês. Aí ele pergunta, mesmo assim você quer continuar a instalação nesse idioma? Eu vou deixar em sim, vou dar um continuar. Aí aqui ele pede para mim escolher o país que eu estou, no caso é Brasil, vou dar um continuar. Mapa de teclado, português brasileiro, meu teclado é português brasileiro, vou dar um continuar aqui. Aí aqui ele já vai começar a carregar os componentes do instalador a partir do CD, que esse CD que ele está reconhecendo, esse CD é a imagem, né, que eu cliquei lá para ele carregar na instalação. Então aqui, pessoal, ele já detectou o hardware de CD, já carregou todos os arquivos de instalação e logo em seguida ele já fez uma configuração para detectar a rede. Né, eu pulei aqui para vocês que ele demorou um pouquinho. Ele configurou a rede, como o meu computador já está conectado aqui, minha máquina física já está conectada na rede e com acesso à internet, então ele já configurou a rede automaticamente e já configurou o DHCP dela. Agora ele está pedindo para mim inserir um hostname, que é o nome da máquina. É o nome que ela vai aparecer na rede para outras eventuais máquinas que estiverem conectadas aí na rede. Então o nome da máquina, como vai ser um ambiente de desenvolvimento, eu vou colocar Zenv aqui. Vocês podem colocar o nome que vocês quiserem para a máquina de vocês. Vou clicar aqui em continuar. O nome de domínio, por enquanto eu ainda não tenho nenhum nome de domínio. Posteriormente, se eu precisar, eu vou fazer isso na mão. Se for necessário, eu vou gravar o vídeo para vocês, para configurar o domínio na rede. Então aqui eu vou deixar em branco, vou só clicar em continuar. Senha do root, né? Senha do superusuário ele pede aqui. A senha do root vai ser a senha do... para quem não sabe, é como se fosse o administrador do sistema, superusuário, que tem a permissão full, né, na máquina. Eu vou definir então aqui uma senha de usuário root para minha máquina. Aí ele pede para mim confirmar a senha. Aqui ele me pede para mim criar uma conta de usuário para usar no lugar do root para tarefas não administrativas. Então ele pede para mim criar aqui um usuário para usar no lugar do root, né? Porque por questão de segurança não é muito aconselhável ficar usando o root constantemente. Porque o root ele tem permissão full, né? Então você pode fazer qualquer coisa com ele, até mesmo destruir o sistema. Então aqui ele pede para mim colocar o nome completo do usuário para usar no lugar do root. Então eu vou colocar Marcos Galdino. Vou dar um continuar. Agora ele pede o nome do usuário em si, não o nome completo, o nome do usuário que eu vou usar na conta. Então vai ser Marcos_Galdino. Vamos ver se ele vai deixar. Ele fala que é inválido. Deixa eu colocar aqui de novo a senha do root. Marcos Galdino. Vou deixar só Marcos. Pronto. A senha para o novo usuário, recomendado uma senha diferente da do root, é lógico, né? Questão de segurança. Coloquei a senha, clico em continuar. Agora ele pede para configurar o fuso horário. Vou colocar o fuso horário São Paulo. Configurou o relógio, agora está detectando os discos e particionando os discos, que no caso é aquele disco virtual que a gente criou lá no início,
aquele disco de 8 GB. Como é que eu estou fazendo uma instalação simples, não é uma instalação avançada, eu vou colocar essa primeira opção, assistido, usar o disco inteiro, na hora do particionamento do disco. Eu poderia, se eu estivesse fazendo uma instalação mais avançada, dependendo da usabilidade do sistema, para que eu vou usar o sistema, eu poderia fazer um particionamento do disco mais avançado, manual. Mas como o intuito do vídeo não é mostrar isso, é mostrar somente a instalação da máquina virtual no VirtualBox, eu vou fazer uma instalação simples e vou deixar aqui a opção assistido, usar o disco inteiro, que é a forma mais simples que ele vai particionar o disco automaticamente, usar o disco inteiro. Aqui ele pede para mim escolher o disco, né? Aqui no caso vai aparecer o disco virtual que a gente criou lá no começo do vídeo, o disco de 8.6 GB. Se você tiver criado alguma outra unidade virtual, ela vai aparecer aqui. Vou escolher então esse disco que eu criei e vou dar um continuar. Aqui eu vou selecionar a opção, como eu disse que eu vou criar um ambiente de desenvolvimento, então eu vou usar essa última opção no particionamento do disco. Então ele vai criar a partição /home, /var e /tmp separadas, porque isso vai me ajudar lá na hora de montar o ambiente de desenvolvimento. Então eu deixo essa última opção, ele vai particionar automaticamente, eu não vou precisar fazer nada. Vou dar um continuar aqui. Aí aqui ele mostra o que ele fez no disco, né? Todas as partições que ele criou com os detalhes técnicos aqui. Então a partição raiz, /var, partição swap, /tmp, /home, tudo aqui separado. E o que ele definiu aqui, o tamanho que ele definiu para cada partição. Para mim tá ótimo. Eu clico aqui em finalizar o particionamento, escrever as mudanças no disco e dou um continuar. Aí, mais uma vez, ele pede para você confirmar. Ele fala, se você continuar, essas mudanças vão ser escritas no disco. Você realmente quer escrever essas mudanças no disco? Vou dar um sim, que eu quero escrever essas mudanças no disco. Vou dar um continuar. Aí ele vai formatar todas as partições e deixar elas preparadas para instalar o sistema. Aqui ele está instalando o sistema básico. Então ele vai instalar todos os pacotes necessários em todas essas partições, todos os pacotes básicos necessários em todas essas partições que a gente acabou de criar. Ele pode demorar um pouquinho, qualquer coisa eu dou uma cortada aqui e depois volto com vocês quando ele terminar essa parte, que a única forma agora é esperar. Então pessoal, aqui ele já instalou, fez uma leitura do CD-ROM, e aqui ele está me dando algumas informações que o CD-ROM foi lido, né, que é aquela imagem que a gente configurou como unidade de CD virtual. Aí ele dá todas as informações, a imagem que tem, e ele pergunta se você quer ler CDs ou DVDs adicionais para instalar pacotes adicionais. A gente não vai instalar nenhum pacote adicional, vai fazer uma instalação simples. Então ele pergunta aqui, você quer ler outro CD ou DVD? A gente vai colocar não e vai dar um continuar. Aqui ele está perguntando se quer usar um espelho de rede também para suplementar o software que está incluso no CD-ROM. Aí ele está dizendo que pode disponibilizar novas versões de softwares usando um espelho de rede agora nessa parte da instalação. Provavelmente isso daqui é para você, para ele instalar os softwares nativos nas versões mais atuais. Mas no caso a gente não vai precisar disso nessa instalação. Então eu vou deixar aqui na opção não e vou dar um continuar. E agora ele vai continuar aqui a configuração e vai instalar agora o software bruto, né, na máquina virtual. Vou dar uma pausa aqui no vídeo. Quando ele terminar essa instalação eu volto aqui a falar com vocês. Bom pessoal, aqui ele está perguntando, já terminou de instalar, né, todos os pacotes, os softwares. Ele está perguntando se eu quero fornecer anonimamente aos desenvolvedores da distribuição estatísticas sobre os pacotes mais utilizados no sistema, para ajudar eles no desenvolvimento, blá blá blá. Eu não quero participar disso, vou clicar em não, vou clicar em continuar. E aqui ele vai continuar o término da instalação e pede para mim selecionar um ambiente gráfico para mim instalar aqui no sistema.
eu vou selecionar servidor web, porque como eu já disse, eu quero criar um ambiente de desenvolvimento aqui, ou não. Não sei, eu vou deixar essa opção desmarcada, porque depois isso eu vou configurar na mão, eu acho melhor. Deixar desmarcado aqui, servidor web, apesar de isso daqui iria me ajudar muito, mas eu prefiro configurar na mão mesmo. Eu até coloco em vídeo aí pra vocês, se for o caso. Ambiente de área de trabalho no Debian. Eu vou instalar a interface gráfica, pessoal, pra ficar mais fácil aí, porque eu vou fazer nessa máquina. Depois vocês acompanhando os vídeos, vocês vão entender direitinho por que eu tô fazendo isso. Eu acho que eu vou instalar essa XFCE, que se eu não me engano, é a mais leve. Como essa máquina aqui não vai ter um hardware pesadaço, não vai ter um hardware, né, bonzaço, né, eu não posso deixar o sistema pesadaço. Então vai ser essa interface gráfica XFCE, que se eu não me engano é a interface gráfica mais leve para o Linux. Servidor SSH eu vou deixar. Utilitários standard do sistema eu vou deixar também, vou dar um continuar aqui. Ali naquela opção de selecionar interface gráfica e tipos de serviço que você vai querer na sua máquina, fica ao seu gosto, tá, pessoal? Vocês podem selecionar o que vocês quiserem lá, ou se vocês quiserem acompanhar meus vídeos, vocês fazem igual eu fiz lá, para poder acompanhar aqui a série de vídeos que eu vou fazer. Aqui ele está terminando de instalar o software. Vou dar mais uma pausa, quando terminar eu volto com vocês. Pessoal, aqui ele está pedindo mais uma opção, né? Ele está perguntando se eu quero instalar o Groovy ou não. O Groovy é o gerenciador de inicialização do sistema operacional. Ele está dizendo que é mais seguro instalar esse carregador de inicialização do Groovy no registro, porque esse vai ser o único sistema instalado no HD, ou seja, nesse HD virtual que a gente criou. Então eu vou deixar aqui na opção padrão sim, e vou dar um continuar. Aqui ele está perguntando em qual dispositivo, em qual HD, né, na verdade em qual partição eu quero instalar o Groovy. Eu vou colocar nessa partição aqui padrão, essa /dev/sda, e vou dar um continuar. Agora ele vai fazer a instalação do Groovy, e assim que ele terminar eu volto o vídeo aqui para vocês. Prontinho, a instalação está completa, portanto é hora de inicializar o seu novo sistema. Certifique-se de remover a mídia de instalação, CD-ROM, disquetes, para que seja possível inicializar em seu novo sistema, ao invés de reiniciar a instalação. Ou seja, ele está pedindo para, entre aspas, né, tirar o CD do drive de CD, que ele não sabe que é um drive virtual, né? Eu vou dar um continuar aqui, para ele finalizar a instalação. Ele vai dar um reboot. E aqui ele já inicializou o sistema que está instalado. Vamos ver se ele vai iniciar tudo certinho. A gente fez uma instalação simples, tá, pessoal? Sem nada avançado, nenhuma opção avançada. Só para vocês verem aí como é que funciona a instalação de um sistema Linux. Aqui no caso foi o Debian, a distribuição Debian, numa máquina virtual com o Windows 10, aqui o Windows 10 está rodando, no VirtualBox. Aqui eu vou fazer o login. Senha incorreta. Vamos ver se agora ele vai. Que eu coloquei a senha do root e a senha do usuário, eu me confundi, mas foi aqui. Primeiro início do painel, usar configuração padrão. E aqui ele iniciou o Debian naquela interface gráfica mais leve que existe, que é a XFCE, que era a que eu queria.
A gente poderia ter instalado o sistema somente no modo texto para abrir já aquela tela do Shell logo de cara, não tem interface gráfica, mas como aqui eu vou subir um ambiente de desenvolvimento web, eu preferi instalar a interface gráfica para vir com o navegador, tudo certinho. Se precisar acessar alguma coisa localhost aqui, eu tenho a interface gráfica. E como não vai ser nada muito avançado, eu acho que a interface gráfica vai ajudar bastante. Eu pretendo aí agora configurar, nos próximos vídeos, configurar aí um ambiente de desenvolvimento web nesse sistema aqui. Instalar um sisteminha PHP com MySQL que eu estou desenvolvendo, que eu vou explicar com mais detalhes nos próximos vídeos. Então, se vocês tiverem interesse em ver a continuação, né, dessa série de vídeos, ou acompanhar a configuração do ambiente de desenvolvimento, a instalação do sistema, o desenvolvimento do sistema em si, aqui nesse sistema, nesse server, eu peço para vocês acompanharem os próximos vídeos. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí, se inscreve no canal para ficar por dentro de todos os outros próximos vídeos. Agradeço vocês por terem assistido. Aceito críticas construtivas. E espero vocês no próximo vídeo. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau, pessoal.